Conforme prometido, agora nós vamos iniciar o nosso conteúdo da aula de hoje. Diferente de tudo aquilo que nós temos visto, tá? De sujeito, predicado, frase e oração, agora a gente vai dar uma pausa nesse assunto, porque nós iremos trabalhar algo que recebe o nome de figuras de linguagem. Beleza? Na verdade, nós iniciaremos com apenas 3, tá? Só para que vocês saibam, figuras de linguagem são formas que a gente utiliza para exprimir um pensamento de uma maneira original, de uma forma criativa. Então, o que a gente faz? A gente utiliza determinadas palavras retirando o seu sentido real. Então, a gente utiliza as palavras no sentido conotativo, no sentido figurado, ou seja, fora do seu sentido real, para justamente expressar aquilo que a gente está falando, tá? De uma maneira criativa, de uma forma original. Tranquilo? Só verificar aqui que meu computador tá dando uma piscadinha. Pelo amor de Deus, vamos lá. Bom, então, após explicar o que são figuras de linguagem, quero dizer a vocês que nós trabalharemos inicialmente 3 figuras. Hoje nós veremos a metáfora, a prosopopeia ou personificação e a comparação. Tranquilo? Nossa, mas que palavras difíceis. Calma que vai dar certo. Vamos lá. Metáfora. Coloquei aí na folhinha. Consiste em atribuir a uma pessoa ou coisa uma qualidade que não lhe cabe logicamente. Ou seja, o que eu quero dizer é que a qualidade que eu forneço a uma certa pessoa, uma certa coisa, é algo que não é lógico, né? Que não lhe caberia logicamente, tá? É uma comparação subentendida. Quando eu falo subentendida, eu estou falando de algo que está implícito. Beleza? É algo que, entre aspas, está escondido. Então eu disse que a metáfora, ela atribui uma característica a uma pessoa, a uma coisa, só que aquela característica não cabe logicamente, que eu digo de uma forma lógica, natural, tá? Naquela coisa ou naquela pessoa, tá? É uma comparação subentendida. E aí eu coloquei, ou seja, ela não é explícita, por isso eu coloquei que ela é uma comparação implícita, aquilo que está escondido. Logo, não há a presença do conectivo, tá? Conectivo são termos que estabelecem a ligação entre as palavras. Por exemplo, no caso aqui da metáfora, não aparece o conectivo como, tá? Então, veja só, alguns conectivos, né, no caso da metáfora aqui, ela não pode aparecer, porque ela é uma comparação implícita. Então, vamos aos exemplos para ficar mais fácil da gente conseguir verificar. O exemplo 1 que eu dei foi: meu pai é um leão quando joga futebol. Vamos lá. Meu pai é um, botar embaixo, leão quando joga futebol. Beleza? Esse é o nosso exemplo. Então, meu pai é um leão quando joga futebol. Tô dizendo que quando ele joga futebol, ele joga com uma certa força. Então, quando a gente pensa no leão, o que a gente consegue construir? Leão é um ser rápido, sagaz, esperto, né? Rápido, forte. Então, essas são algumas características do leão, animal. Só que o meu pai, ele é um leão? Ele tem como ser um leão, um bicho? Não. Então, o que eu expliquei? Que a metáfora, ela atribui uma característica a um ser, a uma pessoa, a uma coisa, só que não é uma característica que cabe a uma pessoa ou a uma coisa de uma forma lógica. Beleza? O que eu tô querendo dizer com isso? Que o meu pai, ele é forte, ele é rápido, enfim, ele é sagaz, assim como o leão. Só que aqui eu estabeleci uma comparação. Eu comparei o meu pai a um leão. Só que eu coloquei isso de forma explícita, por exemplo, meu pai é como
um leão quando joga futebol? Não, eu não coloquei o como aqui. Eu fiz uma comparação implícita, ou seja, uma comparação que está escondida aqui dentro, tá? Então a gente consegue perceber a metáfora por meio daquilo que a frase está me dizendo, tá? Por meio dessa comparação implícita. O que eu fiz? Eu comparei meu pai ao leão. Eu disse que o meu pai, ele é um leão quando joga futebol, tá? Então, eu fiz essa comparação. Eu comparei meu pai ao leão, algo que não cabe de forma lógica, mas eu não utilizei o como, ok? Então, é uma comparação que está implícita, que está escondida. Tranquilo? Professora, não foi. Vamos ver outro exemplo. Tô apagando. A gente tá falando da metáfora, beleza? Vamos lá. Meu pensamento... Esse é mais difícil. Mas eu coloquei mesmo assim. Meu pensamento é... Vou botar embaixo. Um rio subterrâneo. Caraca. Essa é uma frase do Fernando Pessoa, tá? Um autor já falecido, enfim. Meu pensamento é um rio subterrâneo. O que eu afirmei? Que o pensamento, ele é um rio. Eu estabeleci uma comparação sim ou não? Eu comparei o meu pensamento a um rio subterrâneo, beleza? Só que aparece o como aqui, meu pensamento é como um rio subterrâneo? Não. O meu conectivo, ou seja, a minha palavra que estabelece essa conexão... Tá aqui, ó, sem conectivo. Não aparece conectivo. Então, quando não aparece, eu tô falando da metáfora, que é uma comparação implícita. Beleza. Agora, professora, como eu vou identificar? Meu pensamento é o rio subterrâneo. Quando a gente pensa em subterrâneo, e aí eu coloquei até uma observação para que vocês conseguissem. A primeira não, tá? O primeiro exemplo não, mas esse segundo exemplo eu coloquei uma explicação da seguinte forma. Observe que no contexto estabelece-se uma comparação implícita, que foi o que eu falei da metáfora. É uma comparação implícita entre rio subterrâneo e pensamento. Na medida em que o pensamento, assim como o rio subterrâneo, ele é o quê? Um pensamento, ele é profundo, ele é fluido, ele é inacessível. Então, quando eu digo que o meu pensamento, ele é um rio subterrâneo, eu estou querendo dizer que o meu pensamento, ele é profundo, tá? Assim como o rio subterrâneo. Sub é aquilo que está abaixo da terra. Então, qual a impressão que a gente tem? Se o pensamento ele é subterrâneo, ele é como um rio subterrâneo, é algo que é profundo, é algo que está lá no fundo, tá? Muitas vezes inacessível, tá? Ou seja, aquilo que a gente não consegue ter acesso, tá? Então, meu pensamento é um rio subterrâneo, também é uma metáfora, beleza? Por quê? Porque eu estabeleço uma comparação de uma forma implícita, porque aqui eu não tenho o como, beleza? Então, quando eu comparei, eu quis dizer que o meu pensamento, ele é profundo, ele muitas vezes é inacessível. O meu pensamento é algo que as pessoas não têm acesso, é algo que está em uma certa profundidade. Às vezes meu pensamento vai tão longe, eu penso numa situação e penso em algo tão mais distante que chega a ser profundo. Não é superficial, não está assim na base. Ele está no subterrâneo, tá? Então é por isso que rio subterrâneo, eu fiz essa comparação com o meu pensamento. Beleza? Eu sei que esse exemplo é um pouquinho mais complexo, tá? Mas acredito que meu pai é um leão quando joga futebol, vocês tenham conseguido perceber a ideia do leão, o que o leão representa, comparando ao meu pai. Beleza? Tranquilo? Bom, agora a gente vai trabalhar com a prosopopeia ou personificação. Professora, mas o que é isso? Que nomes são esses? São estranhos mesmo, mas a gente vai
com eles aqui. Vamos lá. Prosopopeia ou personificação. Prosopopeia ou personificação, personificação ainda fica um pouquinho mais fácil. Personificação significa dar vida a seres que não têm vida, seres inanimados. Ou seja, você fornece, você atribui vida, né, ou qualidades que são humanas a seres que não têm vida. Foi como eu coloquei, consiste em atribuir vida ou qualidades humanas a seres inanimados, sem vida, irracionais, mortos ou ainda a conceitos, tá? Então, quando eu atribuo vida a um ser que não tem, isso se chama personificação. Persona, né, pessoa, tá? E personificar alguma coisa é dar vida a alguma coisa ou alguém, ok? Prosopopeia. Com a passagem da nuvem, vou botar só o exemplo que eu quero, tá? A lua se tranquiliza. Com a passagem da nuvem, a lua se tranquiliza. Gente, olha para essa frase. Me diz uma coisa, como é que a lua vai se tranquilizar? Isso aqui é um aspecto humano. Pessoas que têm, daquilo que tem vida, né? Eu me tranquilizo, mas eu sou uma pessoa. Como é que a lua vai se tranquilizar? Existe essa possibilidade de a lua se tranquilizar? Não. Então, o que eu fiz aqui? Eu forneci uma característica humana a um ser que não é humano, tá? Que não tem vida, beleza? Seres inanimados sem vida, irracionais, ou seres irracionais, mortos ou a conceitos. Aí o outro exemplo é, o mar passa saborosamente. Então, peraí, deixa eu botar aqui. Vou apagar esse exemplo. Vamos lá. O mar passa saborosamente, vou botar embaixo, a língua na areia. Eu disse que prosopopeia, personificação é atribuir vida a um ser que não tem. Então veja só, como é que o mar, um ser sem vida, mas nem tem peixe, não é isso que eu tô falando, tá? Falando de mar. O mar passa saborosamente a língua. Quem é que tem língua, gente? São seres que têm vida. Como é que ele vai passar saborosamente a língua na areia? Existe essa possibilidade de o mar passar a língua na areia? Não, isso não existe. O mar não tem língua. Então eu atribuo vida a um ser que não tem. Qual o nome disso? Prosopopeia ou personificação. Tranquilo? Foi até aqui? Então o mar passa saborosamente a língua na areia. Isso é possível? Não. Logicamente é possível? Não, tá? Mas dentro das figuras de linguagem, isso é possível, ok? Por fim, a nossa comparação, que pra mim, dentro dessas três que nós estamos estudando, é mais simples, ok? Comparação consiste na aproximação de dois termos ligados por meio de um conectivo. Olha aí o como eu falei, conexão, tá? Entre os quais existe uma relação de semelhança, tá? Então eu aproximo dois termos por uma questão de similaridade, né? Eles são semelhantes, tá? Na comparação, sempre há um conectivo, tá? Ou uma expressão estabelecendo a relação de comparação, como, assim como, tanto, Então, veja só, a gente não pode confundir a metáfora com a... Deixa eu pausar aqui.